relevantes, tá? Então eu vou começar aí a falar e depois, na sequência, aí, o professor Cristiano ele entra dando aí seguimento ao trabalho. Tá? Então, o levante ele é uma expressão poética usada pelo cantador para que ele chame a dança para ser executada. É uma espécie de cantilena. O que seria cantilena? É uma canção breve, simples e delicada. Poema curto, queixume, insistente, uma lamúria. Tá? Então, ela é uma espécie de cantilena em estrofes livres, aonde a viola é o destaque. Ele é sem rimas ou com pequenas rimas singelas, mas sem obedecer um ritmo. Ele é um chamado para a dança. Para que serve, né, o levante? Ele serve para que os dançarinos posicionem para a dança. E não sei, professor Cristiano, quer comentar alguma coisa até aí? Depois eu tenho a parte de levante primitiva. Vou esperar o professor Cristiano falar alguma coisa aí. Não, Bruno, eu acho que pessoal, acho que o que o Bruno colocou ali na questão do levante. Eu tenho acompanhado algumas coisas assim com relação aos concursos, especialmente quando a gente fala em regulamento dos eventos do Enarte, por exemplo, que os levantes não estão sendo feitos da forma como os pesquisadores, os folcloristas diziam que eram. Porque se o levante tem a função de anunciar a música, não tem porquê parar depois que termina o levante e o posteiro anunciar a música e depois começar o instrumental tocar. Só que daí entra naquela questão da descrição coreográfica, né? Que daí vocês podem me ajudar, que há danças, por exemplo, que tem que comandar. Então, o que eu vejo? O levante seria, como o Bruno falou, uma anunciação da música e a partir do final do levante já iniciava a introdução, certo? Mas a gente acompanha em muitos eventos que não é feito dessa forma, né? E também a gente vê, eu acompanho nos eventos assim aqueles tipo, o pessoal organiza o vocal, por exemplo, para fazer levante. Na verdade, o levante em si não é isso, né? O levante era feito no máximo em duas vozes, mas especialmente em uma voz, e ele não seguia a linha melódica da dança, como o Bruno falou. Então, se nós como é o caso, por exemplo, eu acredito que deve ser da Tirana do Lenço. Então, se nós formos ver na questão do levante, teria que ser feito dessa forma, né? Até então, do que a gente conhece do levante. Só que daí nós ficamos presos na questão regulamentar, né? Do regulamento. Porque não tem como nós... tem algumas músicas que não tem como nós parar e já iniciar direto sem o comando, né? E se eu estou errado, me corrijam. Mas é basicamente o que o Bruno falou, né? Na verdade, o que o senhor diz, professor, é sobre após o levante vir o mestre-sala, o par-guia, no caso, fazendo o chamamento para a dança, é isso, né? Não, mas na verdade, assim, ó, o levante, o que diz o levante é o seguinte, que o levante, e o Nicolas também pode me ajudar, que o Nicolas está por dentro disso, o levante, nos ajudar no caso, o levante é uma anunciação da música. Então, no momento que acabou o levante, já pode começar a introdução musical, tu entende? Não tem o porquê do posteiro comandar. Essa é a descrição do levante. Então, nós podemos ver até, eu sugeri ali, falei para o Tony, esse livrinho do Paixão, Antiguárias Cantilenas, que foi feito em São Jerônimo. Eu não lembro o ano, mas faz anos, ele explica bem certinho como é feito o levante. E ele até fala na questão do choro. Ele fala na questão do choro, que era algo de lamento, o levante. Ele não tinha uma métrica. Então, não tem o porquê hoje nós fazermos, por exemplo, o levante, parar e o posteiro comandar e depois iniciar a música. É isso que eu estou querendo dizer. O levante já era uma anunciação. O levante partia dos músicos. Os músicos, agora nós vamos dançar o tatu. Então, os músicos começavam a fazer o levante, o músico com a viola, que era característico mais da primeira e da segunda, do ciclo da primeira e segunda geração. Eles começavam e a partir do anúncio do levante o pessoal ia se colocando para dançar. O levante servia para isso, né? Uma forma, só para mim contribuir,
Uma forma que a gente vê nos concursos é, como o Cristiano estava colocando, a questão que o vocal começa a fazer o levante, tipo a dança do balaio, faz o levante do balaio, aí o costeiro comanda a dança e os dançarinos agem como se tivesse uma surpresa a dança do balaio, mas já teve a anunciação que era o balaio, né? Posso contribuir, professores? O levante, ele fazia o rasgo no violão, é uma contribuição, para achar o tom do cantor, do músico que queria entoar, né? A cantilena. E ele era também, pelo menos até o ponto que eu sei, ele era nas danças de fandango, né? Fandangueadas. Mas uma coisa que eu tenho bastante, me pergunto às vezes, porque eu concordo com o professor Cristiano quando fala da questão da anunciação. Eu já fiz isso em grupos onde eu faço o levante e depois a música, a dança começa, né? Por exemplo, Chico Sapateado, um exemplo, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o dançarino, ele só vai conseguir entender que é o Chico Sapateado se o levante vem ao encontro da letra do Chico Sapateado. Então, o pessoal, os músicos vinham com alguns levantes aleatórios, né? Tipo assim, sem comentar qual a dança que iria ser apresentada depois. E o que eu pensei, não, mas então como que o dançarino vai saber, imaginando esse processo básico do levante, que é o Chico Sapateado, se na parte da cantilena o músico não apresenta essa vontade de cantar para o grupo. Eu tenho essa é uma das dúvidas que eu tenho. Por exemplo, eu já vi levantes em grupos que é aleatório, assim, né? Simplesmente se tocava, fazia o rasguito ali, e se fazia a cantilena, mas se não dava o entender da música que era. Não sei o que os colegas pensam disso. Eu vou te ajudar, Jonathan, e aí vocês podem vir por cima, tá? Se eu tiver algum problema aí no que eu falei, tá? Uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça um pouco é que o único que dividiu em gerações, isso o Cristiano disse antes, é o próprio Paixão. Não sei se vocês enxergam esse livro daí. Estão enxergando aí ou não? Feche. Consegue enxergar na minha câmera? Baixa mais um pouco. Baixa um pouquinho só. Aí. Tá, várias coisas que o Paixão fala é dele. Assuntos, João Sesimbra Jacques, tá? Assuntos do Rio Grande do Sul. E na página 29, onde ele fala em diversões, ele cita junto chimarrita, xará, anu, tatu, tirana, tudo isso mais ou menos em 1822, 1835, dizendo que a tirana, veja só, a chimarrita que a gente acha que é terceira geração coreográfica, né? A gente chama de terceira geração coreográfica por causa das características, ela está nesse fandango dele aqui, tá? Mas só para dar uma ideia. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, por exemplo, professores, é que o levante mais tradicional da tirana, Ponte 9 caiu nessa casa, tanta gente ninguém viu, morreu um infeliz passarinho dentro de sua gaiola, ai, meu nome não vale nada, Deus meu bem, vou-me embora. Ele não falou tirana nenhuma vez, tá? E é o levante da tirana. Então, assim, ele fumou um capim loucura e fez essa letra, tá? E o que eu quero dizer com isso? Então, não tem a obrigação da gente cantar a letra da música. Ele nessa mesma página 30, ele descreve como é que mais ou menos funcionava. Olha só, arrastando as grandes chilenas, tomava-se assento. Isso aqui era quando chegava. Ó. Vou voltar um pouquinho antes para a gente entender. Tá? As chilenas, o Anu e a chimarrita foram danças que mais duraram com a vida em muitos pontos do nosso estado. Então, província. E se pode dizer, sem errar, que as tiranas e o anu foram as danças mais características do genuíno primitivo gaúcho. Onde quer que ele chegasse, vindo das duras vidas campesinas, esbarrava o cavalo e dava logo, ou de casa. Do costume, a voz do dono da casa baixasse. Ele punha, o dono da casa mandava ele descer do cavalo, né? Baixe-se. Ele punha logo os pés em terra e amarrava o palanque ou na árvore mais próximo ao seu pinho. Tá? Arrastando as grandes chilenas, tomava assento, recebendo a viola de uma das moças da casa, ou em uma das mãos e na outra o chimarrão. Depois de tomar uma cuia de mate, tá? Ele afinava o instrumento tradicional, cheio de doces melodias que parecem envolver o segredo das Campinas, e rasgava logo, tirana grande, ou tirana de 2,
o anu de cadeira, e de intervalo em intervalo, enquanto dava uma folga aos pares e sapateavam graciosamente, o gaúcho dedilhava a viola, terno e ardentemente o som do pinho, pois assim chamava-se esse instrumento. Soltava a voz cantando seus amores, suas mágoas, suas prosas e seus feitos. Então, como é que ele descreve aqui uma cena gaúcha, que nem os coreógrafos dizem? O gaúcho chegava, pegava o seu violão e ele improvisava esses versos, que nem o Pedro vai fazer agora. Deixa para o Pedro. Abre o microfone, Pedro. Ontem nove caiu nessa casa, tanta gente ninguém viu. Morreu infeliz passarinho dentro de sua gaiola. Seu nome não vale nada, Deus meu bem. Ele não obedece um ritmo, ele não obedece a marcação de um ritmo. Os versos, que assim, ó, como o professor estava falando antes, é que seria, então, o chamamento da dança, na minha época, o chamamento da dança era a glosa, que vocês falaram já em grupos anteriores, que eu só escutei. Fazia a glosa, o Tony até deu o exemplo de uma glosa, do que o Nico fez, e eu fiz 1000 glosas para os grupos do Rio Grande do Sul inteiro. E o levante seria uma anunciação da dança. E muitas vezes a anunciação da dança não fala na dança. Exatamente como o Tony disse. Então, professor, eu tenho só uma questão. Então, essa questão da interpretação, quando o dançarino olha para o grupo, olha para o musical e fica com um facial de curioso, e depois que termina o levante, ele dá aquela satisfação, agora eu sei, então não estaria certo. Ou eu estou equivocado com isso? Imagina o grupo dançando, todo mundo olhando para o grupo, professor, e daqui um pouco começa o levante e não se fala em qual dança vai ser apresentada. E o grupo representa um facial onde diz, agora eu sei que dança é essa e tal. Deixo em aberto essa minha pergunta. Jonathan, assim, ó, e ali vindo ao encontro do que tu falou e o que o Tony, assim, toda assim, a parte literária, por exemplo, agora eu vou falar que eu conheço, por exemplo, quando se relaciona a levantes, por exemplo, sempre diz que era uma anunciação da dança. Então, acredita-se, e aqui eu não estou afirmando e eu nem me acho a pessoa certa para afirmar algo assim ou qualquer outra coisa, que isso seja correto. Só que em toda a parte literária até então, e se o Tony sabe alguma coisa diferente, me corrija, diz que é uma anunciação da dança. Então, se tu vai anunciar a dança, acredita-se o quê? Que teria que falar na dança. Eu não sei se o Tony tem ali, eu não sei se é no o Cezimbra Jaques, o Augusto Santilera, eu não sei porque eu não gravo os nomes, que ele dá exemplo da questão do anu, que era uma briga que eu tinha com relação a essa questão do minueto, de formar meia-lua na época, mas eu era voto vencido, que ele explica, ele fala alguma coisa, eu não lembro qual é quem é e nem o livro, que ele fala que o violeiro ia afinando a viola, ia puxando o levante e os pares iam formando um cordão e formando a meia-lua para a dança do anu. A partir do levante. Então, subentende-se que o quê? Que no levante dizia qual era a dança. Entende? Eu vejo dessa ótica. Eu tenho mais ou menos a impressão que teria que falar no nome e alguma coisa relacionada à dança. Mas também, como o seu Pedro Darcy e o Tony falaram, por exemplo, o exemplo da questão que deram o exemplo da tirana do lenço, não se fala na tirana do lenço, né? Então, eu acredito que aí seja uma interrogação, né? Enfim. Posso falar? Oi? Posso contribuir? Vai, Robson, primeiro. Tenha bondade, Sandro. Antiguidade é posto. Obrigado pela sua cordialidade nesse momento. Eu acredito que o levante ele tem sim essa característica de anunciação da dança que vai vir, mas ele, antes de falar ou não o nome, no caso, ele tem a sua característica, o seu molde, que ele é um cantochão dolente, né? Falava já nos primeiros livros do seu Paixão. A hora que um levante tiver essa doçura do cantochão,
que você fala, do dolente, ele já vai ser um fandango, um levante relacionado àquelas danças daquele ciclo, daquela geração. Então, acredito que nem sempre ele levava na sua escrita o nome da dança, mas levava em si a sua característica, isso que eu penso. A essência do que é um levante. Realmente, hoje a gente tem visto muitas coisas que acredito não estarem sendo um levante, mas daí é uma questão musical, os músicos vão bater nisso a falar alguma coisa. Mas é a questão, acho que mais é da essência do que é um levante. Robson. Desculpa. Bom, estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Tá, beleza. Bom, assim, ó, quanto a isso, os levantes, principalmente, assim, pela característica, eu acho que o principal que a gente tem, como todos já falaram aí da Tirana do Lenço, ele tem uma característica hispânica, na verdade, mais moura do que hispânica, né? Que é a questão da dolência do cantar, as músicas espanholas, os flamencos que têm as mesmas características e que são citados como levantes, né? Eles têm a característica de fugir de métrica, de estender notas, de ser dolente, né? Mas o que eu quero falar sobre o vão falar muito melhor do que qualquer um de nós, mas na minha ótica, o que mais... Robson, está cortando a tua internet. Não está cortando, não estamos te ouvindo. Pode voltar depois nela. Robson, melhor tu voltar depois. Agora acho que a gente vai ouvir, vai. Tá me ouvindo? Agora estou. Tá, beleza. Eu estava dizendo que o que mais chama atenção não é a questão da música, onde os músicos vão falar melhor que nós, mas dos dançarinos que esperam os levantes de forma estática, né? O que descaracteriza a descontração de qualquer ambiente de dança, qualquer ambiente festivo, tá? E aí, por ter que prestar atenção, não quer referir que nós tenhamos que estar estáticos. Então, a característica dança e música se implica em intenções, assim como qualquer coisa na relação peão e prenda, mas nas intenções expressivas do momento. No caso do levante, a atenção aos músicos, a atenção ao que está acontecendo na sala. Alguém sabe, alguém se dá por conta. E essa representação não fica clara. Geralmente, a maioria dos grupos hoje tem ficado estático, parado, olhando para os músicos durante os levantes. Era só isso que eu queria comentar. Cristiano, tu queria falar e nós paramos a tua fala. Não, na verdade, assim, Tony, ali a questão que o Jonathan falou do rasgado, na verdade, o rasgado era uma forma que os primitivos gaúchos tocavam. Então, o Paixão, até antes ali de falecer, ele tinha um trabalho, ele estava com um trabalho bem forte em cima das características musicais, da forma que tocavam. Então, todas as danças de sapateio, por exemplo, elas tinham uma característica diferente de ser tocadas, no violão, no caso, né? E o rasgado, que o Jonathan comentou ali, eu concordo com ele, é a questão da forma como eles tocavam essas danças dessa geração. Que era, então, por isso que no levante era rasgado. Eu vou dar um exemplo bem assim, já que nós estamos, que eu acredito que vai ficar mais fácil do pessoal entender. Se nós pegarmos, por exemplo, o regulamento do Fegadã e Vacaria, se eu fizer um levante, por exemplo, como o seu Pedro Darcy fez ali, ele vai ser descontado, porque não tem o rasgado que eles falam, que é a característica do levante. Então, porque o Paixão estava trabalhando em cima disso. O rasgado, por exemplo, como o ponteado, enfim, era uma forma de que eles tocavam
as danças do ciclo do sapateio, por isso da forma rasgada. Não sei se conseguir ajudar. Né? Fecha o microfone, Vitor. Fecha o teu microfone, Vitor. Bem baixo aí. E além disso, eles citam, por exemplo, que existia a forma de canto-choro, que era um lamento que os homens faziam quando cantavam. Então, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Quando vocês que eu digo, os autores mudaram a coreografia da Quero Humana para poder girar, eu fui um crítico, pouco adiantou, porque eu não tenho muita representatividade, mas eu fui um crítico em vocês ter mudado a coreografia, porque eu acho que seria mais fácil deixar alongar a nota do ai, por exemplo, e fazer o giro normal, sem mudar a coreografia. Mas, enfim, é o regulamento que diz que tem que ser, que tem que estar nos determinados tempos. Eu não entendo muito de música. Mas eles tinham esse lamento, essa forma chorada de cantar e de fazer os levantes. Não sei se pude ajudar. Tony? Eu tenho uma pergunta depois, por favor. Tá, deixamos o Pedro, depois a gente vai ter essas duas. E aí tem o Tony. Oi, Creio. Eu fiz esse mesmo curso que o Paixão fez nos Açores, eu fiz também. E de lá que nós trouxemos essa expressão rasgar a viola. Porque lá eles têm a viola de 15 cordas, inclusive eu ganhei uma lá. E ele dizia que eu estava tocando violão, ele perguntava se eu ia rasgar ou pontear. Pontear seria solar. Esse seria o rasgar a viola. Não sei se contribui. Amanda, contigo. Sempre contribui, Pedro. Eu já vi alguns levantes, por exemplo, para 7 voltas, para chimarrita balão, que são bem alegres, assim. Então, estes não se caracterizam como levantes, ou entram como introdução, ou como que funciona? Poderia ser feito para qualquer dança ou tem danças específicas? Vou tentar. Posso ir, Cristiano, primeiro? Vai tu, Cristiano. Claro, Tony. Não, fala, pode falar. Uma pergunta, Tony. É teus levantes, vai. Tony, também tem uma pergunta, Tony. Não, na verdade, assim, Amanda, quando eu falo, por exemplo, e o Nicoloso me ajuda, Nicoloso, tu e a Lupe, para mim não apanhar sozinho, como diz a questão, primeiro, só fazer uma observação, como quando o seu Pedro Daci tocou, rasgar, isso aí, seu Pedro Daci, ninguém tá, é isso aí mesmo. Mas assim, Amanda, quando a gente fala em questão de levante, por exemplo, ele seria mais característico das danças do primeiro e segundo ciclo, ou primeira e segunda geração. Quando tu vai fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo, e isso foi uma combinação, não sei se posso dizer combinação, mas eu vou falar agora, por exemplo, o Paixão sempre cobrava de nós a questão do levante da primeiro e segundo ciclo, primeira e segunda geração. Já as danças de terceira e quarta, por exemplo, nós podíamos fazer um vocal, um acompanhamento mais na melodia da música, assim por diante. Agora eu vou falar algo. Só para ajudar o Cristiano, né? Essas outras melodias, até eu apresentei no outro vídeo, é apelidado de cantilena, mas a gente viu que o Bruno falou que era cantilena, e a gente também apelidou de prelúdio musical, tá? Mas na teoria, a gaita matou a viola e o cantor do improviso. Então, com a chegada da gaita, teoricamente acabaram os levantes, mas é só teoricamente, né? A gente seguiu fazendo algumas cantilenas. Pode concluir, Cristiano, desculpa. Não, e agora, se eu tiver errado, me corrija, Tony. Mas eu acredito que no regulamento, por exemplo, do MTG do Estado ou o regulamento do Enarte, não tem nada que diz com relação aos levantes, a não ser do que tem descrito, por exemplo, da Tirando o Lenço. Tem alguns acordos musicais, eles seguem bem a descrição do livro, né? Não pode ter rima, sem rima, sim, né? Sim, mas o que eu quero dizer, por exemplo, se eu quiser fazer um levante lá para chimarrita, eu posso fazer. Pode, que isso rasgado, tudo, enfim, não tem problema algum. Vai ficar na interpretação, quem vai avaliar isso aí vai ser a interpretação. Sim, mas não tem nada que diga que não possa ser feito. Teoricamente não, só que, por exemplo, nós estamos estudando para chegarmos a uma conclusão Isso, não. Mas vocês viram que o Sesimbra Jacques, por exemplo, cita a chimarrita junto com a Nui Tirana, na mesma época, tá?
é que a gente tem na nossa cabeça a divisão. Vocês lembram que eu li há pouco agora as danças? Tá? Outra coisa, a gente tem que entender como o Fernando Assunção. Fernando Assunção, por exemplo, ele não estuda que nem o Paixão, dança. Ele entende que tudo era um baile. Existiam várias tiranas, assim como o Robson citou que existem tiranas espanholas, nós temos várias tiranas portuguesas. O que acontece? Pensa num baile, assim, te coloca num baile. Toca primeiro uma tirana, depois tocaria outra, como se fosse uma vaneira, outra vaneira, entendeu? Nos dias atuais. Então existiam várias tiranas, vários tipos de anúncio. Era uma característica daquele baile. Pessoal, 2 minutos e 18 para nós entrar em intervalo. Voltamos com o levante igual, tá? A gente dá esse intervalo também para o vídeo não ficar muito longo para quem assiste no YouTube depois. Vocês têm direito a tomar água, anotem perguntas. Não terminamos o levante, tá? Beleza? Vou parar de gravar aqui.